Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo sobre a República do Platão, né? O livro República. E vamos falar do livro 7, que é um livro incrível, um dos melhores livros escritos por aí, com certeza. E é o livro que aparece a analogia da caverna de Platão. Então, Platão é considerado um dos textos mais importantes da história da filosofia e da história mesmo. É nele que encontramos a célebre alegoria da caverna, uma imagem poderosa que continua desafiando a maneira como enxergamos a realidade, o conhecimento e a educação. Platão nos convida a imaginar seres humanos acorrentados desde o nascimento dentro de uma caverna. Eles veem apenas as sombras projetadas na parede e acreditam que aquelas sombras são toda a realidade. Quando um dos prisioneiros é libertado, ele sofre. A luz incomoda. Seus olhos demoram a se acostumar e ele percebe que tudo aquilo que tomava como verdadeiro era apenas aparência. Aos poucos, contempla o mundo exterior e, finalmente, o sol, símbolo da ideia do bem, o princípio supremo que ilumina todo conhecimento. Vamos continuar. Mas a missão do filósofo não termina aí. Depois de conhecer a verdade, ele precisa retornar à caverna para ajudar aqueles que ainda vivem presos às ilusões. Esse retorno representa o compromisso moral de colocar a sabedoria a serviço da sociedade. Governar para Platão não é um privilégio nem uma oportunidade de poder, mas um dever de quem conhece o bem. Então, só para governar, a pessoa tem que conhecer o bem. Ao longo do livro, Platão apresenta também um verdadeiro programa de formação dos futuros governantes. A educação começa na infância, passa pela música, pela ginástica, pela aritmética, pela geometria, pela astronomia e culmina na dialética. É muito interessante que ele fala que conhecimento matemático é muito importante para a filosofia e para a dialética, porque ele vai trazer para a pessoa um senso de razão, racionalidade, um raciocínio lógico muito bom. E muitos estudantes de filosofia que gostam da filosofia não gostam da matemática porque não gostam da área de exatas. Mas não tem como você ser um bom filósofo se você não tem um bom pensamento lógico. Deixa eu ver aqui, A dialética não serve para vencer discussões ou humilhar adversários. Muitos utilizam a dialética para isso, né, que é um debate de ideias controversas, de ideias opostas, para chegar a uma conclusão. Basicamente isso é a dialética. E muitos usam apenas para se vangloriar de ganhar um debate. E o Platão fala, o Sócrates fala através de Platão, que os sofistas gostavam muito disso. A dialética não serve para vencer discussões, tá? Ela existe para conduzir a alma à busca da verdade e da essência das coisas. É para isso que a dialética serve em qualquer assunto. A verdade e a essência dos temas, das coisas, do mundo. É para isso que a dialética serve. Platão faz uma distinção que permanece atual. A opinião não é conhecimento. Platão faz uma distinção que permanece atual. Opinião não é conhecimento. E todos vocês concordam. A grande dificuldade é saber o que é opinião, a definição de opinião e a definição de conhecimento. Essa é a grande verdade, em essência. Porque a gente sabe disso, mas a gente não sabe muitas vezes a definição de cada um. A opinião pode ser baseada em crenças, costumes e imaginação. Basicamente isso, a opinião é baseada em crenças, costumes e imaginação. Aí você tem uma opinião. O conhecimento exige uma investigação, reflexão e compreensão racional. O intelecto precisa disso. Por isso a filosofia não é um jogo de argumentos para um caminho de... Por isso a filosofia não é um jogo de argumentos, mas um caminho de transformação da alma. Outro ensinamento marcante é sobre a educação. Platão afirma que nada do que é aprendido apenas por obrigação permanece verdadeiramente na alma. Tudo que você aprende obrigado, assim, que você não vê sentido em aprender, que para você, eu tô aprendendo porque mandaram eu aprender, não costuma ficar na sua alma, né? Então eu não vou aprender
que eu não quero. Não é bem isso. Você tem que querer aprender aquilo, o ideal. Você querendo aprender aquilo, a sua alma querendo aprender aquilo, vai ficar registrado na sua alma. O educador deve despertar o desejo de aprender. Então, o educador, quem vai te ensinar, deve despertar o desejo de aprender, cultivando a curiosidade e formando o caráter antes mesmo de transmitir conteúdos. Então, o educador deve trazer isso para o educando, né? Então, quem está lá, o seu mestre, ele deve estimular a sua vontade de aprender aquele tema que você vai querer aprender aquilo. Educar é orientar a alma para a verdade. Então, o que é educar? É passar no vestibular, como já falei? Não. É orientar a alma do aluno para a verdade, para a essência das coisas. O livro 7 também apresenta uma ideia surpreendente e avançada. Para a época, mulheres que possuam as mesmas capacidades naturais e recebam a mesma educação dos homens também podem tornar-se guardiãs e governantes da cidade. O critério não é o sexo, mas a virtude, a inteligência e o amor pela verdade. Mais de 2.000 anos depois, a alegoria da caverna continua nos fazendo uma pergunta incômoda. Será que enxergamos a realidade ou apenas as sombras? Se a gente não sair da caverna, da ignorância, da mentira, a gente vai sempre enxergar só as sombras. Quantas das nossas opiniões foram realmente examinadas pela gente? É muito importante a gente examinar nossas opiniões sempre. Estamos buscando a verdade ou apenas defendendo aquilo que já acreditamos? Olha, é muito perigoso quando a gente acredita em algo e aí algo vai mostrar, várias evidências vão mostrando que a gente está certo só porque a gente acredita naquele algo e não é verdade. Ler o livro 7 da República é compreender que a verdadeira liberdade nasce do conhecimento e que a filosofia não existe para oferecer respostas fáceis, mas para transformar profundamente a maneira como pensamos, vivemos e compreendemos o mundo. E eu vou trazer aqui uma passagem do livro que eu achei tão legal, que eles traduziram do grego, né? Esse aqui, da Édipo. É uma boa edição. E não é tão cara assim, porque ela não tem todo o grego para o português, mas eu acho uma edição muito boa, com um preço bem justo. Olha, eu vou começar aqui. E ele fala basicamente isso aqui, vamos ver. E nós que obrigaremos a erguer a luz radiante de suas almas e fitar aquilo que por si mesmo a tudo concede luz. E quando houverem contemplado o bem ele mesmo, deixe-se, servirão como um modelo para a organização do Estado, do cidadão e de si mesmos pelo resto de suas vidas. Cada um dependerá a maior parte de seu tempo nas discussões filosóficas, mas quando alternadamente chegar a hora para cada um, deverá trabalhar arduamente em favor do Estado e nos cargos políticos. Assim agindo não como se tratasse de algo bom, mas de algo necessário. E tendo educado os outros como ele mesmo, você vai educar os outros como você mesmo, para o substituírem. É o ideal. Você cria os outros para você ser substituído. Não ficar para sempre ali, naquele cargo. Na qualidade de guardiões do Estado, partirá para as ilhas dos abençoados e aí habitará. E se a Pite lhe der sua aprovação, o Estado instalará memoriais e sacrifícios públicos para ele como uma divindade. E se não, como alguém feliz e divino. Então, acabamos mais esse importante livro aqui da República. Até o próximo livro e o próximo vídeo.